Bem, então nós vamos iniciar agora o programa 6, a parte 6 da semana 4. E o problema que nós temos é o seguinte: escreva um programa que receba como entrada um número n e verifica se esse número é primo. Um número n inteiro, na verdade. Até eu vou colocar aqui um inteiro. Verificar se o número é primo. Quando que o número é primo? Número primo é aquele que é divisível somente por um e ele mesmo. Então, o que eu vou ter que fazer? Fazer um contador que vai começar não em 1, mas em 2, e vai até o número menos 1. Se ele for múltiplo de alguém, eu vou usar o conceito de flag. Flag é bandeira. A gente usa esse termo muito em inglês, né? Então eu mantive flag. O que é uma flag? É quando eu quero mudar a situação. Por exemplo, se encontrar um divisor, ele já não é mais um número primo. Então eu levanto a flag e falo, não é primo. Se ele chegar ao final do programa com a flag abaixada, do jeito que ela começou, significa que ele nunca entrou ali e eu nunca levantei a bandeira. Mas se ele tiver entrado uma vez ali, a bandeira é levantada. Então é isso que nós vamos fazer. Para verificar se nós encontramos, para tentar encontrar, a flag ela marca quando a gente encontrar o número que é o divisor. E se a gente encontrar esse divisor, ele não é primo. Então é isso que nós vamos fazer. É necessário validar se o número é inteiro positivo, caso não seja, solicitar novo valor repetidamente. Então, vamos lá fazer o primeiro input do valor. Deixa eu copiar esse input aqui. Eu tenho o próprio número, tá? Então entre com o número e aí ele já vai testar. Enquanto esse num for diferente, na verdade, for menor, ele vai ter que ser um inteiro positivo e nem vai poder ser zero. Então eu vou colocar, se ele for menor ou igual a zero, é para ele entrar no while. Mas esse while é só da validação. Então se ele entrar aqui, significa que não foi um valor válido e eu vou pedir o num novamente. Tá? E se ele entrar com um valor não válido de novo, que é menor ou igual a zero, ele entra aqui de novo. Quando ele passar para frente, é porque esse num não foi menor ou igual a zero. Significa que ele foi maior do que zero. Então ele passou a ser um número válido e aí começa o problema. De fato, aqui eu resolvo o problema agora a partir desse ponto de um número válido. Então vamos fazer o que precisa, que é verificar se o número é primo. Eu vou ter que então ter o contador, uma variável com nome qualquer, que eu vou chamar de cont, e que ela vai começar valendo 2, porque ele vai depois caminhar até n-1. Então, ele começa em 2 e eu tenho que preocupar também com a flag, né? Então a flag aqui, eu vou chamar de flag mesmo, e eu vou colocar o valor false para essa tag, flag. O que significa o false? A flag ela está representando se o número é primo ou não. Então na verdade eu vou começar ele como true. A minha hipótese é que ele é primo. No entanto, se ele entrar numa divisão, se a divisão for verdadeira, se ele encontrar um divisor, ele vai passar para false. Então lá na saída eu vou ter que verificar se a flag ela é igual, eu não preciso verificar se flag é igual a true, né? Já é um valor booleano, a gente já sabe lidar com valores booleanos, então a gente não precisa comparar se ele é igual a true. Se flag, o que é flag? É true ou é false? Se for false, ele não entra no if. Se for true, ele entra no if. Então, se flag significa que ele começou como true e ele no meio aqui nunca mudou para false. E aí significa que ele é um número primo. Então, eu vou imprimir aqui, ó, print f, vou formatar e vou falar assim, o número tal, que é o num, é primo. Pronto. Se não, eu vou imprimir similar falando que ele não é primo. O contrário. Não é primo. Então se a flag não for true, ela tem que começar como, ela começa como true. Se ela chegar aqui e continuar sendo true, significa que ele não encontrou divisor nenhum. Então, se ele não encontrou, flag true é primo. Caso contrário, flag false não é número primo. Vamos lá, faltou verificar aqui, fazer o while aqui para ver se essa flag vai mudar. Então, enquanto o cont
for menor, que agora eu estou fazendo, o contador ele começa lá em 2 e vai até o num menos 1. Então, enquanto ele for menor do que o num, ele não pode ser igual ao num para ele entrar aqui. O que é para fazer? Se o num, na verdade, o cont, na verdade, o num por cento cont, ou seja, se o resto da divisão de num por cont der 0, eu encontrei um divisor de num. O cont está fazendo o papel dos candidatos divisores de num. Ele vai ter que ir de 2 até o num menos 1. Para cada um deles, se ele for divisível, ele já vai necessariamente considerar aqui, olha, que a flag é false e que no final das contas lá, no final do programa, na saída, vai dizer que ele não é um número primo. Então, se ele encontrar sequer um elemento que satisfaça essa condição, ele faz a flag ser falsa. E aí, isso vai fazer com que lá no final ele fale que não é primo. Se ele nunca entrar aqui, ele nunca encontrou um divisor de num. Então, ele nunca teria feito flag igual a false e chega aqui no final ele vai ser um número primo. Então, esse programa está fazendo isso, a gente ainda precisa... Esse if aqui vai ter else? Não, não vai. Porque em caso de else não é para fazer nada. Quando é para fazer algo apenas se a condição for verdadeira, ou seja, apenas se o divisor existe, então ele não tem else. Aqui embaixo está faltando eu fazer o cont mais igual 1. De fato, eu até não preciso fazer esse while variando o número de 2 até o cont menos 1, porque para a metade do cont para frente, ele já não vai ser mais divisor de jeito nenhum, né? Porque nenhum número, 10 não é divisível de jeito nenhum por 7. O máximo que ele pode ser divisível é por 5. Por 6 ele já não pode ser mais, porque por 5 deu 2, o resultado mínimo da divisão. Né? Então, a gente até poderia economizar processamento e colocar assim, ó, num dividido por 2. Eu até poderia colocar num dividido por 2 mais 1. Então, seria o quê? Vai só até a metade mais 1, porque vai que é um número ímpar, mas mesmo sendo um número ímpar, o num dividido por 2 já resolveria. Aliás, a gente pode testar isso aqui. Vamos deixar só o número dividido por 2 aí para economizar então processamento aqui dentro desse while. O programa fica mais otimizado quando ele tem que processar menos coisas. Então tá bom, já finalizamos, vamos lá rodar o nosso programa. Já deu um pau ali, vamos lá, resolver. É o famoso dois pontos depois do if. Tá aqui, já vamos resolvendo. Roda de novo, entre com o número. Vamos falar o número 13. O número 13 é primo. Vamos rodar de novo. Agora eu vou entrar com o 10. O número 10 não é primo. Achou que precisava. Vou entrar com o número 4. Opa, tem que rodar aqui. E aí sim entra com o número 4. O número 4 é primo. Tá vendo? Aqui ele cometeu o erro. Porque ele não dividiu o 2. Então eu vou colocar, senão teria que ser menor ou igual, tá vendo? Menor ou igual funciona. Agora sim ele pega o 2 e vai fazer a divisão. Porque o 4 não é primo, ele está falando que tá vendo? Achei um bug aqui no meu código. De novo, 4, agora sim, ele não é primo. Porque ele é divisível por 2. Não é só por 1 e ele mesmo, ele é por 2 também. E aí o 2 estava ficando fora da conta que eu tinha feito. Então eu preciso no mínimo de um menor ou igual aqui, ou eu teria que mudar o valor aqui na frente. Bem, então o programa está funcionando, a gente viu um clássico programa para verificar se o número é primo.